De volta no oferecimento central de alarmes, Mercator Feiras e Eventos, vem aí Gerontofer, Brown Móveis, Sebratel e Locfer. Com essa turma, essa bancada bacana, o Isur se despede da gente agora, vem aí o Ivan Carlos. Nós estávamos falando de vender drogas aqui no intervalo, disse assim, nossa, eu já vendi cada coisa, mas drogas, no conceito que a gente estava falando exatamente, não. Mas a CRT tinha o telefone inteligente, como é que alguém faz isso na publicidade, né? O folder era um telefone com orelhinha de burro. Não, tá louco. Isur, corre! Obrigado pela tua presença. Foi desse relato, Prazer Rodrigo, que eu não sei nem o que eu vou dizer para me despedir agora. agora. É droga, é venda de droga. Não, tá muito obrigado, então, pela participação, digamos assim, meio de furo hoje, né? Obrigado pelo carinho sempre conosco. E eu que agradeço, então, agora passo então essa bancada, sai a educação, entra a segurança. Fecha aqui, por favor. Vem aí, Ivan Carlos. O Henrique Abel queria conversar com a gente, queria falar um minutinho sobre essa pauta que o Rafa estava levantando. Eu tenho que aproveitar o ótimo comentário trazido aqui o ótimo gancho deixado pelo nosso colega aqui da mesa, né, trazendo a experiência dele de adolescência, que muitas vezes a gente fala de fenômenos, né, assim, a questão da infância, a questão da adolescência, e meio que fazendo de conta que todos nós nascemos com 30 anos já no nosso próprio apartamento, né? Então é sempre bom lembrar que todos nós também fomos crianças, também fomos adolescentes, e trazer um pouco das nossas próprias experiências. E eu acho que o colega aqui ele foca numa questão que é da maior importância. Talvez a própria questão da existência, né, a questão existencial do adolescente é trabalhar com a questão do testar os limites, ou seja, de construir a sua personalidade, descobrir o seu lugar no mundo, sempre numa linha ali, né, limítrofe entre respeitar as regras e seguir as normas e manter a ordem e transgredir. Essa coisa do flertar com a transgressão me parece que ela é inseparável da própria experiência existencial do adolescente. Mas é a transgressão o prazer ou é criar alguma coisa que chama identidade, doutor? Eu acho que na adolescência as duas coisas estão... Na adolescência as duas coisas estão profundamente interligadas. Essa coisa do transgredir significa experimentar, é quase como um processo de autoconhecimento, de formação da própria personalidade. E neste momento, você passar por estes anos do fim da infância e da adolescência, tendo uma família, tendo suporte familiar, tendo um ambiente familiar minimamente saudável e tendo condições materiais, faz toda a diferença. E me parece que o comentário trazido aqui ele é da maior importância, porque nós não podemos nos esquecer que essa experiência existencial própria da adolescência, de flertar com a transgressão, ela acontece também com os jovens, com os adolescentes da classe média alta e da classe alta, ou não? Ou eles passam pela adolescência sendo uns anjinhos, eles não flertam com a transgressão? Eles têm uma crise de exemplo, eu acho. Nós tivemos uma época aí, há uns 20, 30 anos atrás, onde os jovens de classe alta, por exemplo, do centro do país, uma das diversões que eles tinham era sair pelas ruas de noite incendiando mendigos. Aí teve uma vez que deu problema porque eles se enganaram e, por engano, queimaram um índio. A gente não sabia que era um índio, eles disseram. É de uma sinceridade tocante a primeira defesa deles, porque realmente é exatamente isso. A gente errou, porque existe uma regra não declarada de que existe aqueles que a gente pode botar fogo, e a gente, por engano, botou fogo num que não podia. Estamos falando de filho de juízes, né? E nós, lógico, nós não estamos falando de jovens desencaminhados de classes marginalizadas. Nós estamos falando de jovens que eram das classes mais altas, de Brasília. Quer dizer, esse fenômeno da transgressão, ele é próprio desse caminhar, dessa saída da infância, essa chegada até a fase adulta. O que vai fazer toda a diferença aqui é o encaminhamento, é a orientação, é o suporte familiar e financeiro. Um gancho nisso está falando e trazendo para uma outra realidade, que eu conversava com o Rafa antes um pouco sobre isso, e que é pauta do nosso programa NAPTV amanhã à noite, a partir das 22 horas. Que é, doutor Márcio, o espaço que a gente constrói na nossa vida a despeito das pessoas que nos antecedem. Tu é uma pessoa muito conhecida pelo teu pai já. Sim. Né? Teu pai é um grande advogado da nossa cidade aqui. O doutor Henrique Abel, filho da doutora Regina Abel,
também uma pessoa proeminente na nossa comunidade. Bom, o Rafa Decker, nós não precisamos nem falar, né? Filho do Lelo, do Aurélio Decker, quem não conhece esse grande jornalista, respeito, enfim. Como é que foi essa construção de vocês para ocupar o espaço de vocês? Veja bem, o meu pai conhecido não por ser Gerhard ou por ter vindo de uma família de tradição Gerhard. Certo. O meu pai é conhecido pelo Poisel. Por ter trabalhado 21 anos no cartório Poisel, o seu Carlos Poisel, que faleceu, né? Por muitos anos, depois que o pai se formou e foi para a carreira jurídica, o Sérgio do cartório. Né? Então, já veio aquilo que dentro das funções que ele exercia dentro lá do tabelionato, ele já era conhecido. Lá ele já criou um ciclo de relacionamento, lá ele já criou uma postura que depois foi valorizada dentro da profissão dele. Né? Eu e a Alessandra entramos no escritório, fomos indo com ele. Claro que no início os clientes eram dele, e depois os clientes começaram a pegar uma certa confiança em tratar comigo e com a Alessandra. E automaticamente, vendo que a nossa postura era a mesma e que a nossa linha seria a mesma, os clientes ficaram nossos. Tanto que todos os clientes do meu pai são hoje meus clientes também. Né? Claro que esse exemplo na vida é tudo. É tudo. Né? Se todo mundo pudesse ter um bom exemplo, a vida seria diferente. Mas o que eu vejo hoje, e aí chegando nessa classe média alta, é uma crise de exemplos absurda. E eu sempre coloco a questão da escola. Quando eu chego na escola, para deixar o meu filho na escola, tu tem mais da metade dos pais que não utilizam a faixa de pedestre que está na frente do portão da escola. Eles preferem, quando abre a sinaleira que estava fechada para os carros, para os alunos passarem, quando os carros começam a arrancar, eles preferem levar as criancinhas de 3, 4, 5 anos de idade no meio dos carros, fora da faixa de pedestre, no meio de ônibus, no meio de van escolar. Isso é a crise de exemplo. Quando o pai chega e estaciona onde não é para estacionar, que é só para deixar a criança e continuar o caminho, e estaciona ali, ele está dando que exemplo para o filho? Não precisa levar na escola. Não adianta levar na escola. Não adianta a guarda municipal, num belo trabalho que já fez, não sei se está fazendo agora, ir lá e querer colocar regras de trânsito, dizer que tem que atravessar na faixa, que tem que isso, tem que aquilo, quando a mãe, todo santo dia, atravessa no meio dos ônibus, arriscando a vida dela e a vida da criança. Existe uma crise de exemplo muito grande. E aquelas crianças ali, na formação do caráter delas, o que elas sabem? Elas sabem que o pai e a mãe estacionam onde não pode estacionar e não dá nada. O pai e a mãe não cuidam para atravessar. Cuida para não atravessar, não precisa atravessar na faixa. Por que faixa? Eu sempre atravessei com o pai e com a mãe ali no meio dos carros, não dá nada. Então, isso é complicado. E claro que existe aquela outra parte que é a falta de assistência em casa, que é um problema muito, muito grave aqui nesse país. Né? Doutor Ivan Carlos, muito boa noite. Boa noite. Chegando muito jovem de classe média alta na nossa DP, Ivan? Olha, pequenos furtos, pequenos delitos, ou até grandes delitos, enfim. Olha, hoje em dia não. Te digo de uns 8, 10 anos para cá, bastante. Bastante. O que leva eles que têm uma condição socioeconômica razoável, né, doutor? Que não viveram nessa vulnerabilidade, que não estavam em situação de vulnerabilidade social, teoricamente, em delinquirem? Falta de limites, a falta de exemplo dentro de casa, que o Márcio estava mesmo pontuando aqui, eu estava mesmo pensando nisso, pensando quando eu atendia no balcão de uma DPPA, de um plantão, tu vê a mãe e o pai vindo, por vezes eu tive que intervir, não foi uma nem duas, foram várias vezes, o pai e a mãe de jovens de classe média, que a polícia militar, a guarda, a polícia civil traziam um flagrante, e vou dizer, não, eram adolescentes, né? Uma flagrância por ou uso de droga, ou tráfico de drogas, ou um furto, ou mesmo vandalismo, pichação, destruindo o patrimônio. Quer fazer a pichação, eu acho que tudo tem o seu limite, tudo tem sua fase, tudo tem sua idade, tudo tem seu momento, mas destruir o patrimônio público, destruir o patrimônio alheio,
querendo chamar a atenção, eu acho que isso é um pouco destoa um pouco de uma cultura. E aí, muitas vezes, o pai e a mãe iam na delegacia buscar esse adolescente, ou essa adolescente, porque também temos o gênero feminino dentro desses adolescentes que cometem esses atos infracionais. E por vezes tu via que o pai ou a mãe vinham arredios assim para buscar, e os filhos xingando. O que está fazendo aí? Mas não, eu vou embora sozinho. Está pensando o quê? E aí tu dizia, aqui não. Tu quer xingar teu pai e tua mãe, tu vai xingar lá dentro da tua casa. Aqui tu vai respeitá-los. Se tu não respeita eles, tu vai me respeitar. Porque aqui a conversa é comigo, não é com eles. Então tu via que eles já não tinham mais o domínio sobre os adolescentes, porque eles não deram esse limite desde o princípio. Lá no início de formar o caráter da criança, até os 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade no máximo, que é o que o Márcio acabou de falar, o doutor Márcio falou, poxa vida, não deu o exemplo, não formou o caráter, não disse o não, não deu o limite. E isso vai formando o adolescente revoltado, rebelde, que vai se revoltar e vai se, vamos dizer assim, vai vir contra os pais, futuramente. Eu imagino como é que foi a doutora Regina Abel, quando lá, há alguns anos atrás, o doutor Henrique resolveu se afundar nos livros e virar um nerd, doutor? Como é que foi esse momento? Foi muito difícil, depois teve toda a recuperação, assim, não, tô brincando. Não, Tu sempre foi um cara estudioso. Não deu, aqueles caras que não dá incomodação, o gênio perfeito. Eu quero pegar o gancho da tua, porque apesar de ser uma brincadeira, ela contém bastante, tem uma verdade aqui. Como todo adolescente, ou pelo menos como a maioria dos adolescentes, eu imagino, eu passei pela minha fase, de uma certa agressividade, de uma certa rebeldia, daquela certa busca por identidade e daquela aquela agressividade que eu diria, que é uma coisa que não existe na criança e que nessa transição para a fase adulta tu começa a despertar dentro de ti uma certa agressividade, assim, de não enxergar mais o mundo daquela maneira mágica e colorida da infância e começar a olhar o mundo de uma maneira mais dark, por assim dizer. Só que, estando ali numa condição de nós, eu acho que todos nós. Eu acho que todos nós. Deve ter sido assim, deixa eu terminar de ler esse capítulo de Guerra e Paz. Mas eu quero pegar o gancho da tua brincadeira, porque tem uma verdade aqui. Eu tendo sido a vida toda um cara da classe média e vindo de um lar que é o arquetípico, lar saudável, com pai e uma mãe, eu tive o privilégio de poder redirecionar a minha agressividade de adolescente para o heavy metal, para o punk rock, para a arte e o cinema de horror, para a guitarra punk, para os Ramones, os Misfits. E não é todo mundo que tem esse privilégio de você reestruturar, reinventar a sua própria agressividade de adolescente e transformar ela numa coisa até construtiva ou até mesmo criativa. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Eu tive, e muitas pessoas como eu têm. Agora, quando você vive num meio social onde você não tem o suporte familiar, onde você não tem o suporte material e onde você não tem a percepção da lei e da ordem e você não tem o valor do exemplo, quando chega nessa fase do despertar da raiva, da angústia, da frustração, você é levado para caminhos muito sombrios. E daí não tem banda de heavy metal, guitarra, ou banda de punk rock, ou filme de terror que vai aplacar a sua necessidade de uma certa fúria. E isso é uma coisa que nós precisamos sempre pensar em termos de convivência ou de criação de adolescentes. Olha o fenômeno que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, dessas chacinas com armas em escolas. Nós não temos particularmente esse fenômeno aqui, mas nós temos coisas muito semelhantes, com certas particularidades, também relacionadas ao crime e à infração nesse período da adolescência. Então, isso acaba fazendo toda a diferença. Então, nós temos que ter essa consciência. Às vezes eu vejo muitas pessoas dizer assim, eu também fui adolescente, a minha adolescência também foi muito sofrida, porque eu sofria bullying, ou eu me sentia mal. Ok, mas tente imaginar, se a adolescência, partindo desse axioma que a adolescência é difícil, de certa forma, para todo mundo, tente imaginar você sem o exemplo, sem
a possibilidade de ter aquele retorno para um ambiente seguro familiar, sem ter condições para se encaminhar profissionalmente na vida ali, no final da adolescência, na entrada da vida adulta, isso faz toda a diferença. E aí nós entramos na falta do Estado. Claro que sim, com certeza. Né? A falta de estrutura, Claro falta que de sim. estrutura na polícia, né? A falta de estrutura na escola. Me permite... Não que certeza tu da tenha que impunidade, terceirizar, não que os pais tenham que terceirizar, Sempre. mas essa é uma realidade imutável. Claro. Não existe a estrutura dentro da família. Quando começa a sair do limite, quem deveria coibir quem deveria colocar aquele limite é o Estado. E nós não temos um Estado que faz isso. Doutor Márcio, me permite um gancho só para ilustrar isso que você está falando. Eu cresci sempre tendo uma relação excelente com agentes da polícia, porque para mim a figura do policial era uma figura da segurança. Então, se eu estou andando na rua e eu vejo um policial vindo, ufa, um policial, agora eu me sinto mais Isso seguro. veio de casa? Eu também. Veio de casa? Agora veja, de casa, mas o ambiente também, porque se eu vivo num espaço onde o Estado não se faz presente, quando vem o criminoso, eu me borro de medo. Quando vem o policial, eu também me borro de medo. Porque para mim, quando a polícia aparece, é sinal de que deu problema. Tão ruim quanto Sim. não está. Isso muda completamente a percepção que eu tenho da figura da presença do Estado. Eu, quando vejo um agente do Estado, que bom, gostaria de ver mais. Eu, se dependesse de mim, ia ter um policial em cada esquina, porque eu me sinto bem quando eu vejo eles. Agora, depende do meio que você cresceu. Para pessoas que crescem no mundo invertido da ausência do Estado, é o contrário. Quando a polícia vem, a coisa perto, você sai correndo. É horrível isso. É só você se colocando, né, nos sapatos do outro para pensar como é horrível isso. A gente gosta, cresce, daí dá de encontro com o doutor Ivan, e isso só corrobora com esse sentimento gostoso que a gente tem, evidentemente, doutor. Não diria nada do contrário. E olha que o Dia dos Namorados já passou. Mas, por exemplo, o Carlos Fonseca está lembrando que outro fato que observei hoje, ao passar em frente à antiga delegacia de Novo Hamburgo, em frente ao Fischer, trabalhando na Fischer, parabéns a quem está investindo na restauração do prédio, já vai ficar picharam as janelas. Não foi eu. Rafa Decker, hoje tem Canis Wider, vale a pena em seguidinha aí, já vou te pedir que tu deixa teu despedido. O Ivan mal participou com a gente aqui, também já vai dar o ponto final dele. Teu ponto final, por favor. Obrigado pela oportunidade de participar. Eu fui um péssimo aluno na escola. Eu fui terrível, não estudava, eu não participava dos trabalhos, eu matava a aula, eu fugia da escola. Bonito isso. Eu fui um péssimo aluno. Crianças saindo da eu sala. tive, aproveitando o gancho, como o nosso colega que falou, a mesma coisa, uma família de classe média, aqui de Novo Hamburgo, meu pai é jornalista, minha mãe uma mulher do lar, sem problema de droga, sem problema de álcool, mas eu tinha uma tendência ruim na escola. Eu não era um aluno mau, mas eu era aquele aluno que não queria estudar, eu não queria saber de nada, eu era terrível, eu pegava as aulas de sábado, era bem ruim. Porém, entretanto, contudo, todavia, como dizem, agora, ironicamente, eu estou indo nas escolas fazer palestras sobre educação ambiental, sobre êxodo rural, sobre comportamento. E então, ironicamente, né, tem toda essa história que nós falamos hoje, muito, muito produtivo aqui. E para fechar, então, o que eu queria dizer, eu esses dias fui levar um menino lá em Torres, na casa dele, que eu estava dando um curso lá, uma palestra numa escola muito humilde, e as escolas mais simples é onde eu sou muito mais bem tratado sempre. Não quero falar mal das escolas particulares. E esse menino me disse assim, tio, tu não precisa me levar até minha casa porque eu moro numa vila muito perigosa. Eu disse, não, o tio já foi repórter, trabalhava em Novo Hamburgo e tal, lá em Torres isso, né? Não, mas eu moro numa vila muito perigosa. Eu digo, não, vamos lá, me diz onde é que é. Ah, é lá naquele lugar. Eu cheguei lá, era a vila de Torres. Eu estou em casa lá, eu conheço todo mundo lá. Então eu desci do carro, fui lá, dei a mão pro enteado dele e tal, mas eu vi que ali já era o mal se instalando naquela criança. Aí ele pensou assim, pô, por que o tio aqui, o surfista, não tem medo de vir aqui? Porque ele é rico, eu tenho um carro, tá? Eu sou rico para ele, mas eu sou surfista e eu sou agricultor e eu era um péssimo aluno. Então, para ele, eu não vou dizer que eu sou um ídolo, mas eu sou uma referência. Já disse assim, pô, o cara surfa, anda de skate, tem tatuagem, era pichador de muro, mas ele tem uma profissão. Ele é alguém, então eu também quero ser assim. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Muito bem, Rafa. Doutor Henrique Abel, ponto final. Esse aí talvez seja o X da questão. Nós reconhecemos as dificuldades de lidar com a criança e com o adolescente, mas saber que a gente não pode perder eles. A construção do futuro passa pela criança e pelo adolescente. A gente não pode, ao menor sinal de problema ou em tenra idade, ok, vamos botar esse fora porque esse aqui não tem como salvar. Isso tem que ser sempre a última das últimas possibilidades, porque até onde for possível você tem que insistir na possibilidade de salvação, porque não só isso é um valor em si, aquela pessoa que você está inserindo na sociedade, que você está trazendo, que você está formando como cidadão, mas você, salvando aquele, pode estar salvando um monte de gente em decorrência disso. Então, com isso aí, eu faço o meu fechamento. Muito obrigado, sempre uma satisfação estar aqui no programa. Muito bem, doutor
Doutor Márcio Guerra, teu Meu ponto final tradicional é ceder o espaço adiantado para o meu amigo Canizio. Boa noite a todos. O Canizio está fazendo caras e bocas lá. Canizio me deve um abraço. Hein? Doutor Ivan Carlos. Vou ver se ele vai me mandar um Sua abraço. presença relâmpago. Mas Relâmpago. Peço desculpas pelo atraso de hoje, né? Não, mas foi muito bom, a gente teve com o ISUR aqui. o ISUR mas sentindo a tua substituindo na educação um abraço. Eu vim de família muito pobre, fui em Graxate, no Novo Hamburgo, aos 8, 9 anos de idade. Né? Era para estar do outro lado da grade, como se diz. Hoje sou policial, graças a Deus, sei lá, por Deus, por mim, por quem foi, me botou no caminho. Não sei se é certo ou errado, mas estou aí, trabalhando em prol, né, dos outros e das crianças principalmente. E a gente nunca deve desistir, realmente, Henrique, realmente, a gente nunca deve desistir das crianças. As crianças é o passo que nós temos seguinte para que a gente possa mudar muita coisa. Muito obrigado. Muito bem, nós ficamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Vem aí Canizio Eidelwein e o Vale a Pena. Até amanhã.